tinha tanta certeza que a quadrilha poderia, né, voltar à cena do crime, que ele resolveu ir na garupa dessa última vez, e foi. Né? De fato, uma quadrilha voltou à cena do crime. E como a Operação Lava Jato foi sepultada nas cortes superiores, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, na caneta de um dos ministros agora frequentador das manchetes policiais, Dias Toffoli, ele foi o último coveiro da Lava Jato. Ricardo Lewandowski fez uma boa parte do trabalho enquanto estava de toga. Depois o Dias Toffoli complementa o trabalho, né, principalmente envolvendo a parte das empresas, os acordos de leniência. A gente não pode esquecer Edson Fachin também, que colaborou muito com o tal do erro do CEP, crucial para reabilitar politicamente o atual mandatário do país, seu Lula da Silva. Mas o fato é que a gente às vezes tem a impressão de acordar no mesmo pesadelo, né? Porque eles estão todos de volta, todos foram reabilitados e alguns já têm mandato. Vocês falavam do José Dirceu, ele é o principal nome do PT de São Paulo, do PT paulista, né? Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Há quem acredite que Dirceu será bem votado pela esquerda, porque o PT perdeu muito do protagonismo no Congresso Nacional, tem poucos quadros, restaram poucos, quase todos foram dizimados pelos escândalos aumentativos do passado. Mas agora José Dirceu pode ser uma nova cara, entre aspas, né? Porque é um velho conhecido. E talvez aquele que tenha o perfil, Emilinho, mais Al Capone, né? Ele é o mais gangster de todos eles. O Lula é um mentiroso, acho que o Rodrigo definiu muito bem. O Lula não sabe fazer outra coisa. Aliás, desde o tempo da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, quando subia no caminhão para organizar greve na Mercedes-Benz, na Volkswagen, ele já fazia isso. Né? Ele mente o tempo inteiro e tenta colocar o discurso do nós contra eles. Nasce ali, do patrão contra aquele sindicato. Nasceu ali e continuou. Ele não sabe fazer outra coisa. Mas muita gente acreditou, né, durante muitos anos. Não à toa, ele segue no poder. Segue no poder com esse mesmo discurso, nós contra eles. Rony Gabriel, eu quero a sua análise. Na verdade, Emilinho, hoje tem uma pesquisa sobre a rejeição do Lula, né, a desaprovação dele, chegou a 57%. A gente está em ano eleitoral, a gente está há poucos meses das eleições e a gente vê que o Lula está enfrentando graves problemas, né, quanto à denúncia do próprio filho recebendo mesadinha do INSS. A gente vê que ele continua com a mesma política analógica, ou seja, era aquela política em que ele falava qualquer tipo de bobagem e ela só se reverberava se a imprensa, de alguma forma, noticiasse aquilo, e acabava não noticiando porque a própria imprensa ela recebe dinheiro público, né? E o Lula sempre foi muito generoso, né, com a imprensa. Só que a gente está na era digital, na era da internet, na era de que os discursos reverberam, na era em que as pessoas têm um pouco mais de senso crítico por ter mais informações, né, quanto a tudo isso. Então, de certa forma, não mudou muito do Lula de 2002, né, o Lula sindicalista, né, como foi bem dito pelo Silvio, o Lula atualmente, né? Ele cria essas narrativas, são narrativas falsas, são narrativas mentirosas. Ele usa dessa estratégia, né, quando ele fala do Banco Master, de falar um cidadão, ou seja, a gente já vê que ele está esquivando da responsabilidade de todos os outros, porque, obviamente, tem muita gente do próprio círculo do Lula que pode estar envolvido nisso, né? Basta as investigações continuarem avançando aí e saindo, né, para que a gente tenha acesso a isso, saber do que realmente se trata, que a gente logo, logo vai chegar, sei lá, no filho dele de novo, entendeu? Claro que é uma suposição que eu estou falando, mas essa ideia de usar um bode expiatório, que é uma figura só, para colocar todas as culpas, ou nessa situação que ele trata a Venezuela e depois vem tratar a América do Sul, como nós somos um país, né, um continente, né, de gente pobre, de gente que não sei o quê, que não temos... Ou seja, ele até rebaixa o nosso próprio povo, a fazer o nosso próprio povo aceitar que nós somos miseráveis, né, somos uns coitadinhos, então, não mexam com a gente, né, porque realmente é esse o trabalho que ele faz, continua fazendo. Como eu diria, nunca pensei que fosse falar isso, ou parafrasear, Ciro Gomes é um verdadeiro encantador de serpentes. É isso, o encantador de serpentes há 30 anos, como o Silvio Navarro lembrou a gente, está aí no poder.
Vamos falar, continuar falando.